Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Legal. Então, a gente está aqui para iniciar mais uma conversa, mais uma live pela Mentoria para Educadores. O tema dessa noite é Infância e Tecnologia. Então, foi um tema pensando mais nos pais, mas certamente os educadores, porque é um tema muito importante para a gente discutir, tá bom? Bom, meu nome é Ana Carlota, eu sou idealizadora da Mentoria para Educadores, tenho uma formação no magistério como professora, fui professora por muitos anos, sou psicóloga, especialista em psicanálise, psicopedagoga e tenho uma especialização em gestão estratégica de escola, né? Estou há mais de 30 anos trabalhando na educação, fui professora, orientadora, coordenadora e hoje eu sou gerente de uma rede de escolas católicas em São Paulo, Minas e no Paraná. Então, a ideia da mentoria é poder extrapolar os muros das escolas, do trabalho que eu faço lá e poder estar mais próximo das pessoas. Então, eu espero que esse tema seja de interesse de vocês. Então, para começar, eu gostaria que vocês pudessem pensar um pouco nessas duas palavras que eu usei como título dessa fala de hoje, que é infância e tecnologia, né? Então, vamos pensar em infância. Quando eu falo a palavra infância, o que te vem à mente? Brincadeira, amigos, alegria, futebol, pirulito, boneca. Então, são algumas palavras que nos lembram de infância. E eu estou falando isso para vocês se conectarem com essa infância que vocês tiveram e poderem olhar também para a infância das crianças que estão com vocês. E quando eu falo em tecnologia, que palavras te vêm à mente? Computador, celular, rapidez, software, muitas palavras. Bom, infância e tecnologia interagem no mundo que nós vivemos. E o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que chamamos de pós-modernidade. A pós-modernidade, ela tem toda uma característica, porque vem pós a era industrial, né? Então, a pós-modernidade é uma época onde a ciência, que antes era a única verdade absoluta, hoje já não tem mais esse peso, né? É uma verdade, mas é uma verdade que parece que a gente entende como uma verdade mutável. Pode mudar. Hoje, o que a gente acredita, o que as pesquisas dizem que é verdade, pode em breve, com outras pesquisas, com outras ferramentas, ser reconstruído e modificar. Então, a gente entende que há um mundo que Bauman chama de uma realidade líquida, né? Onde essas coisas transitam e mudam com mais facilidade. E essa mudança, ela não é só constante, ela é rápida. E ela se transformou numa mudança muito rápida com o avanço da tecnologia, né? Então muda tudo muito rápido e em consequência disso, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas aumentou muito o consumo, porque as coisas parece que já não são mais, apesar de chamarem bens duráveis, parece que não são mais tão duráveis, né? Então você compra um celular, é,
Em 2 anos ele já está obsoleto. Você tem um computador, dependendo dos softwares que vão sendo criados, ele já fica lento. Então, as coisas vão se tornando muito somem, né? Parece que rapidamente aquilo que você tinha ou valorizava já não serve mais. Então, esse é um dos perigos do mundo pós-moderno, de cairmos no consumismo, né? Num consumismo exagerado, como se esse consumismo, que não tem fim, porque as coisas continuam mudando, como se ali fosse o encontro da verdade, né? E da felicidade. Então, eu vou ser feliz porque eu conquistei um equipamento melhor ou um carro melhor, e essas coisas não terão fim. Mas isso também não significa que a gente tem que dar as costas para todo esse avanço da tecnologia e viver na Idade Média novamente, né? Não é isso, pelo contrário. A tecnologia trouxe muitas modificações no nosso cotidiano, né? Transformou as nossas vidas. Então, as formas de consumo mudaram com a tecnologia, né? Hoje a gente não precisa ir numa loja para comprar. Eu posso comprar pela internet, as relações de trabalho mudaram, né? As interações sociais mudaram e a própria construção do conhecimento. Hoje o conhecimento é mais valorizado do que a simples informação, porque tudo isso vem de uma mudança enorme cultural baseado nesse avanço da tecnologia em tudo que o nosso mundo é hoje. Agora, antes da gente avançar um pouco em relação à tecnologia e às crianças, eu gostaria que vocês me ajudassem a repensar. Vamos olhar para a criança, né? O que é que faz com que eu me torne um adulto? Né? Como eu me torno um adulto? Né? Vamos olhar para a criança pequena? Então, a psicologia nos ajudou muito, nos trouxe várias indicações importantes nesse sentido. Uma delas é que a criança se constitui como pessoa, como sujeito, a partir da interação com outras pessoas. Pai, mãe, professor, babá, irmãos, primos, tios, vizinhos, colegas. Como assim? Né? Do que eu tô. Então, um exemplo. Vamos imaginar que eu queira conhecer ou saber como é o meu rosto. Vocês já pararam para pensar? Como que é o meu rosto? Eu só consigo saber como é o meu rosto se eu tiver um espelho, né? Ele reflete o meu rosto e eu consigo olhar para ele. Agora, se eu não tenho um espelho, quem pode me ajudar a falar sobre o meu rosto? Uma outra pessoa, né? E é assim que a criança se constitui como sujeito. Porque essas outras pessoas que interagem com ela, através do olhar, através das palavras, através dos afetos, dos toques, diz para essa criança como ela é, né? Então, eu vou entendendo como eu sou baseado em coisas que eu vou ouvindo, sentindo das outras pessoas, de uma maneira bem simplista, tá? Porque é lógico que eu me constituo, a minha personalidade, com outros elementos que vão me ajudar a me constituir. Mas, basicamente, é isso. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? A importância do outro na nossa vida. Portanto, a nossa importância enquanto pai, enquanto mãe, na vida das crianças. Né? Então, vocês vão ter que concordar comigo o quanto é importante a qualidade do tempo que eu dedico às crianças, aos bebês, aos adolescentes. Cada um, em função da sua faixa etária, a gente vai entender, é um tipo de interação, né? Mas é fundamental. Então, as crianças se desenvolvem a partir dessa interação.
né? A partir desse contato. E aí que eu quero depois pensar com vocês o que a tecnologia aparece nesse caminho. Existem coisas, lógico que a gente aprende o resto da vida, a gente continua se desenvolvendo o resto da vida. Mas ainda se acredita que existem épocas, fases do desenvolvimento, onde as crianças estão mais abertas para desenvolver determinada habilidade ou determinada situação. Então, por exemplo, primeiro eu sento como bebê, depois eu rastejo, engatinho e ando, né? Se eu sou tolhido ou se eu não sou estimulado para viver todas essas etapas, é como se algumas coisas fossem ficando em uns buraquinhos, né? Que eu posso depois viver o resto da minha vida, mas tem coisas que eu não consigo mais voltar naquele momento, naquele ponto, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar próximo das crianças, observar a fase do desenvolvimento e poder oferecer a elas aquilo que elas realmente estão mais abertas para receber. Então, aí vamos começar a entrar um pouco com a questão da tecnologia. Por exemplo, imagina um bebê de 8 meses. Né? Então, esse bebê de 8 meses é um bebê que ele está apto para começar a engatinhar. Né? Ele já senta bem, ele já poderia rastejar e ele está apto. Então, imagina você pegar esse bebê de 8 meses, sentá-lo no seu colo e ficar com ele ali sentado no colo. Né? De vocês, quem já teve experiência com crianças pequenas, sabe quanto tempo você acha que você consegue manter essa criança de 8 meses sentada no seu colo, quieta? Pouco tempo, né? Por quê? Porque, de modo geral, o corpo quer outra coisa. Então, o que essa criança vai tentar fazer? Sair do colo. Vai começar a se erguer, se mexer, fazer barulho, porque ela quer sair do colo, ela quer explorar o mundo que está aí, né? E você tentando segurar o bebê. O que pode acontecer? Bom, pega um celular com um desenho, com uma musiquinha e põe na frente da criança. A mesma criança de 8 meses. O que vai acontecer? Ela para. Ela para porque todo aquele desejo do movimento vai para a visão e vai para o celular, né? Então, eu trouxe esse exemplo para quê? A gente precisa pensar em que momento a gente vai introduzir tecnologia para as crianças. Às vezes eu escuto de alguns pais uma preocupação que diz assim para mim: mas Ana, o futuro é com a tecnologia, né? Eu preciso introduzir meu filho com tecnologia, com tablet, com celular, porque o futuro vai ser isso, ele precisa disso para conviver. Então, a minha resposta é: não se preocupe com isso. Os dispositivos eletrônicos são cada vez mais intuitivos. Eu, por exemplo, não sou da era da tecnologia, não nasci na tecnologia, mas aprendi. Tenho celular, vocês também. Vocês têm tablet, celular, a gente aprende. Então, para a gente não cair na armadilha de que a gente precisa oferecer para as crianças desde muito cedo. Né? Pelo contrário, existem orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria de que a gente deveria evitar apresentar os dispositivos eletrônicos para as crianças antes dos 2 anos, né? E depois disso, eu trouxe umas informações que eu vou compartilhar com vocês. A gente precisa fazer a gente pode oferecer, mas assim, com tempo reduzido, cuidando da qualidade do que você vai oferecer. Quer dizer, não é uma coisa de simplesmente falar: o mundo hoje é assim, vamos deixar. Não é assim, né?
O mundo é o que a gente vê, o que a gente vê no dia a dia, mas a gente precisa parar, pensar e refletir e tomar as decisões, né? Uma vez uma mãe falou assim para mim: nossa, é tão difícil porque eu acostumei tanto minha filha a comer miojo que agora eu não consigo fazer ela mudar de ideia, né? E lógico que de uma maneira bastante afetiva, porque a gente não deve criticar as pessoas, principalmente pai e mãe que tenta fazer o melhor para o filho, mas a minha pergunta é: quem ofereceu o miojo? Né? Porque a criança não nasce com o desejo de comer miojo, como ela não nasce com necessidade de ter o celular ou de ficar brincando no tablet, né? Então, por isso que eu estou trazendo essa reflexão para vocês, porque está na nossa mão, de adulto, pensar o que a gente vai fazer e que horas a gente vai oferecer e como, tá? Então, a gente, não estou falando também, é uma caça às bruxas, vamos queimar os celulares. Não, né? Eu acabei de dizer, eles são importantes, estão aí, a gente precisa usar. Mas, enquanto família, a gente pode criar algumas regras combinadas entre as famílias, né? Só de vocês estarem aqui hoje ouvindo sobre esse assunto já é um indício de que vocês se preocupam com isso. Então, esse é o momento de abrir com a família, as pessoas que moram na casa, né? Filhos, lógico, dependendo da faixa etária. E vamos combinar, vamos fazer regras. Por quê? Porque convivência familiar é fundamental para o desenvolvimento, vamos dizer assim, entre aspas, sadio das crianças e dos adolescentes. Precisa conviver. Então, vamos ficar de olho, né? Vamos criar momentos para estarmos juntos. Vamos brincar juntos, vamos conversar. Pode ser o horário da refeição, por exemplo, pode ser antes de dormir, né? É fundamental que a gente crie laços com os filhos, né? Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento vão existir momentos onde eles vão naturalmente esse afastamento dos filhos com a família. Agora, se o vínculo foi criado, se a relação de diálogo e confiança foi estabelecida, esse afastamento, ele não é definitivo, ele é um período. Mas mesmo assim, a gente precisa insistir, né? Então, por exemplo, o que às vezes funciona muito para a família é combinar qual é a refeição onde todos vão estar, e aí vamos combinar, bom, nessa refeição, que é uma do dia, todos vão estar, não, ninguém vai levar o celular para a mesa, porque é o momento de conversarmos. É um esforço que normalmente os pais precisam empreender, né? Porque o adolescente normalmente se torna monossilábico, né? Que é normal. Então não é, ai, meu filho não fala comigo. Não, os adolescentes são mais monossilábicos. Então, assim, e aí, como é que foi hoje o dia? Bem. E você gostou de tal coisa? Aham. É assim. Mas a gente tem que insistir, né? E talvez criar estratégias de fazer outro tipo de pergunta, né? Ao invés de perguntar sempre como foi seu dia, o que você fez na escola, né? Você pode perguntar outras coisas, você pode trazer um assunto. Puxa, sabe que hoje eu vi determinada situação? Nossa, eu fiquei tão espantado. O que você acha disso? Né? Criar esse momento. E mais importante, o olho no olho. Né? Então, tudo pode ser um motivo para começar uma conversa. Né? Então, vamos falar do jogo de futebol, vamos falar sobre algo que a blogueira que eles estão acompanhando disse, enfim, tudo é motivo para estar atento. Porque o excesso também da tecnologia, como eu vou saber se isso está fazendo mal para o meu filho ou não?
uma das coisas é observação. É aquilo que eu consigo olhar e consigo ver. Então, para isso, eu tenho que estar de olho aberto nele, né? Então, vamos criar esses combinados. Às vezes existem famílias com diferença etária muito grande entre os filhos. Então, vale chamar os mais velhos, aqueles que têm mais condições de opinar, para falar, bom, vamos combinar então que aqui, nesse momento, ninguém vai usar o celular, por exemplo, porque aí aquele que é pequeno muito aprende com o modelo, com aquilo que ele acaba acompanhando e vendo, tá? Então, nesse universo todo, né, aparece tecnologia, os desafios de lidar com ela e com eles, filhos, crianças, adolescentes, nesse mundo todo. E aí, eu trouxe mais um elemento para conversar com vocês, que é o seguinte. Se eu te perguntar, você deixaria o seu filho de 10, 16 anos sozinho de madrugada numa rua escura? Eu sempre pergunto isso nas palestras para os pais. E o rosto dos pais, eu não estou vendo vocês, mas imagino que o rosto não, imagina, né? Então, só que se seu filho ficar no quarto ao lado do seu, ao invés de dormindo, na internet, sem acompanhamento, sem um aplicativo de controle parental, por exemplo, ele está na rua. Eu também trouxe umas informações para ilustrar o quanto esse jovem fica vulnerável na internet. E nós não estamos falando, porque ele não tem a maldade, né? Fora ele não ter a maldade, o adolescente, ele tem até por conta de um desenvolvimento psíquico, neural, ele tem a sensação de que ele dá conta. Né? De vocês, quem tem filhos adolescentes, vocês devem. Parece que ele acha que com ele nada vai acontecer. Você diz alguma coisa, imagina, mãe, imagina, que é isso? Não, né? Então, essa sensação, ao mesmo tempo, é uma sensação, na verdade, porque ainda o córtex frontal, que é onde, aqui, essa região do cérebro, onde tem todo o raciocínio do pensamento, ainda não está totalmente amadurecido, né? Então, esse jovem, na verdade, ele está vulnerável. E essas pessoas que estão na internet e que querem ou se utilizar, ou fazer uma maldade, enfim, não são crianças como eles. Muitas vezes são adultos disfarçados de criança. Então, a gente precisa, sim, assumir esse lugar de cuidador, né? Para não só criar regras, mas abrir para o diálogo, principalmente para o jovem, porque aí o jovem, quando ele tem a confiança do diálogo, na hora que ele percebe que alguma coisa não está legal, ele vai te falar. E aí você tem como agir. Só que, independente disso, existem dispositivos também, porque a tecnologia também se desenvolveu nesse sentido. Então, existem aplicativos de controle parental que você coloca no seu celular, faz o download para o seu celular, faz o download para o celular da criança ou do adolescente, conversa com ele, ele precisa saber que ali tem um dispositivo de controle para proteção. E esses dispositivos não são de vários tipos, mas tem alguns que você consegue controlar as redes sociais, porque se vocês também observarem, as redes sociais têm idade mínima para as crianças acessarem, né? Porque a rede social quer se ver protegida de qualquer tipo de processo. Então, você pode acompanhar nas redes sociais. Alguns deles têm botão de pânico. Caso aconteça alguma coisa, você recebe um sinal.
E eu acho que desses todos elementos, o mais interessante que eu vejo é que alguns dispositivos têm bloqueio de VPN planejado. O que é isso? VPN é o sinal do seu celular ou do seu tablet ou do computador. Então, você programa junto com o adolescente, porque a criança e o adolescente precisam entender o seguinte, que ele precisa dormir, que a noite foi feito para dormir. O cérebro precisa desse descanso. Principalmente quem produz intelectualmente, ou seja, principalmente quem está estudando, né? Então precisa conversar com ele. Ele precisa entender num primeiro momento e depois vai ter que obedecer, né? Mas num primeiro momento precisa entender que a gente precisa dormir, que é durante o sono que a aprendizagem se consolida, né? E no sono, tudo diminui de frequência, inclusive o cérebro, só que o cérebro não para de funcionar, mas ele muda, ele precisa desse descanso. Tanto que você pode dizer para o seu filho que tortura de guerra é usado impossibilitando as pessoas de dormirem. Porque pessoas que são expostas ao estresse do não dormir podem até chegar à loucura. Então, a gente precisa ajudar as crianças a entender isso. Então, o que esse dispositivo faz? Ele bloqueia o celular. Então, se você combinou com ele que das 10h30 da noite às 7 da manhã, esse horário, ninguém vai mexer no celular, esse dispositivo bloqueia. O celular pode fazer ligação, pode receber ligação, mas não pode receber nem mensagens, nem entrar, nem internet. Então, é um jeito de ajudar essas crianças a dormirem com qualidade. Então, eu trouxe aqui umas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês, só para vocês terem uma ideia. Olha, foi feita uma pesquisa com crianças e adolescentes. E dessa pesquisa mostra que 66% acessam a internet mais de uma vez ao dia. 37% já viram alguém ser discriminado na internet. 20% foram tratadas de maneira ofensiva na internet. 21% dos adolescentes disseram que já deixaram de comer ou dormir por causa da internet. E 17% procuraram formas de emagrecer na internet também. Olha só isso aqui, que sério. 39% tiveram contato com pessoas que não conheciam pessoalmente. E 18% chegaram a encontrar com esses desconhecidos, né? Então, é um risco bastante grande. A gente precisa cuidar. A Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma nota onde ela diz: vamos evitar o uso das mídias digitais para as crianças menores de 2 anos, né? Agora, quando essa mídia for introduzida, que você ocupe pouco tempo e evite que essa criança fique sozinha, porque às vezes não há filtro nos celulares ou no computador. Então, por exemplo, se você faz o teste, ele precisa fazer uma criança pequena, do infantil, precisa fazer uma pesquisa. Procurar na internet a fruta que você mais gosta. Se ele clicar, por exemplo, melancia, o que você acha que vai aparecer no Google? Vai aparecer a fruta melancia, mas vai aparecer um monte de outras coisas que não são frutas. Então, a gente acaba expondo, a internet tem isso, o YouTube, né? Porque às vezes você coloca um vídeo, então coloca lá em vídeos, põe Branca de Neve, não vai aparecer contos de fadas, né? Então, a não ser que você busque ferramentas de bloqueio. Então, é isso que eu estou querendo trazer para vocês hoje como uma reflexão. Não queremos usar nada disso, mas o que nós, enquanto adultos,
podemos fazer, que escolhas nós vamos fazer, né? As crianças resistem? Resistem, né? Porque você pode estar se perguntando, bom, Ana, e agora? Né? Meu filho já está acostumado, ele só almoça se o tablet estiver na frente dele, né? É lógico que eu não tenho, eu sei que é difícil, né? Eu não tenho, não existe receita, porque criança não vem com bula, né? Com receita mágica. Mas se você tem a convicção de que algo está errado, de que há um exagero, de que algo está prejudicando o desenvolvimento ou a tranquilidade ou a calma do seu filho, então está na hora de você olhar para a rotina e repensar. Toda mudança é difícil, gera instabilidade, né? Então a gente tem que estar bem ciente, mas assim, se é para o bem, então a gente tem que ter coragem e tem que ter insistência e tem que ter carinho, porque é possível mudar, né? É claro que cada caso é um caso. Se você e a sua família se sentirem muito inseguros dessa empreitada, então vocês podem procurar um profissional para ajudar, né? Um psicólogo, alguém que possa ajudar você a conversar com você, a entender um pouco mais da sua rotina e poder dar algumas dicas para você ir experimentando. Alguém que possa te apoiar e que você possa fazer isso sem pressão, sem culpa, porque é por amor, né? Existem coisas que está além do que as pessoas podem dizer, podem entender, né? Ah, mas todos os amigos dos meus filhos usam. Então, né? Não quer dizer que todo mundo faz que tá certo, né? Lembra, esse é um mundo pós-moderno, a gente tem que ter mais crítica, a gente tem que ter mais cuidado, tem que olhar para o que acontece e olhar para a sua família, para aquilo que você e o seu parceiro, a sua parceira planejou ou pensa, os seus valores e olhar, bom, isso está de acordo ou não está? E eu posso dizer para vocês com toda a convicção, né? E não só como mãe, mas como educadora de todos esses anos, cada minuto que a gente fica com os nossos filhos, interagindo com eles, seja numa conversa, seja num jogo, seja numa brincadeira, é um tempo ganho, né? É um vínculo que quando eles se tornam adultos, isso fica visível, né? Eu gosto muito daquela metáfora que diz que os pais são como portos e os filhos são veleiros, né? Porque em momentos da vida esses filhos vão velejar sozinhos, é isso que a gente quer, né? Que ele possa velejar, que ele possa encontrar outros portos, mas por que ele pode fazer isso? Porque ele teve um porto seguro, né? E quando ele quiser voltar, né? Seja para ouvir, seja para pedir ajuda, o porto tá lá, firme, né? E hoje, nesse mundo que as coisas parecem que são tão insólitas, né? Eu acho que a gente precisa ter mais parceiros nesse sentido. Então, conversem com os pais dos colegas, porque às vezes essa angústia que você tem, os pais dos coleguinhas também têm, né? Então, se unam, troquem ideias, busquem um profissional que possa fazer isso junto com vocês, para intermediar. E lembrem-se que as crianças aprendem pela observação. Então, vamos começar pela gente, né? Que tal vocês, adultos, já estabelecerem alguns combinados, né? Então, vamos chegar em casa, vamos deixar o celular guardado, né? Vamos criar momentos de família, né? Se vocês pararem para pensar, às vezes o tempo é tão pequeno, né?
porque hoje o mundo é isso, todo mundo trabalha, todo mundo passa o dia inteiro fora. Então, às vezes, quanto tempo a gente tem para ficar com os filhos, né, por dia? 2 horas, né? 2 horas e pouco. Então, vamos fazer esses combinados, vamos criar esse vínculo, né? Vocês não vão se arrepender, né? Eu sei que esse é um assunto que dá muito pano para manga, né? Mas na verdade o que eu queria hoje era despertar em vocês esse olhar, trazer para vocês um pouco essas reflexões, né? A mentoria tem esse desejo, não só de ser um espaço para educadores, professores, mas para educadores pais, né? A gente pode criar grupos, a gente pode criar, isso é o legal da tecnologia, né? A gente pode criar grupos presenciais, a gente pode criar grupos online, grupos fechados, para trocar mais, para que a gente possa conversar bastante, tá bom? Eu recebi aqui alguns comentários, eu não sei se eu vou ler alguns. Então, a Dani falou: acho que os pais usam de tecnologia para que não precisem interagir de fato com as crianças. Pode ser, Dani. E quando isso acontece é muito triste, que a gente precisa repensar. Mas é possível repensar, viu? A Josi falou que ofereceu tanto miojo quanto tablet. Não tem problema, né? Faz parte. Mas se é algo que te preocupa, é possível rever, é possível mudar, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Mais algumas, as pessoas concordando, que legal. Vocês acham legal crianças com rede social? Uma pergunta, porque já vi pais que fazem para os filhos sem ao menos as crianças pedirem. Então, Dani, eu acho que tem que cuidar mesmo. Será que as crianças precisam de rede social? Né? Será que a gente não pode oferecer livros, jogos, fantoches, outras coisas, né? E coisas de qualidade também, né? Porque não é porque é um desenho que ele é ótimo, né? A gente precisa olhar com qualidade. A Carol comentou: Ana, os adultos também estão sem limites no celular. Vejo com frequência casais em restaurantes sem nem conversar, cada um com seu celular. Estamos dando um modelo negativo para os nossos filhos. Carol, é isso mesmo. E muitas vezes, se você. Eu tive a oportunidade, eu vou comentar com vocês. Eu fui numa padaria, eu estava na fila para pagar e tinha uma mãe com uma menina devia ter uns 9, 10 anos. E a mãe no celular, estava uma sentada de frente para outra, a mãe no celular e a menina na frente dizendo: então, aí a minha amiga, então. E ela tentando falar e a mãe ali no celular, uma hora ela pegou no rosto da mãe, levantou o rosto e falou assim: olha para mim, né? Se eu tivesse autorização, eu tinha tirado uma foto, né? Porque é isso, né? Às vezes não estão olhando e a gente precisa olhar, né? Eles precisam do nosso olhar. Lembra que se constitui como sujeito é o olhar. A Fabi está falando, a ideia de fazê-los entender a importância do limite nas mídias sociais é fundamental, sejamos um bom exemplo, é isso mesmo. Legal, gente. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Espero que a conversa tenha sido prazerosa para vocês, como foi para mim. Eu vou salvar essa live e vou disponibilizar no YouTube como eu fiz com a outra, tá bom? Vocês só não reparam porque está longe disso ser profissional, mas enfim, acho que faz parte, aí a gente está aprendendo, tá bom? Em breve a gente vai fazer mais. Sigam nas redes sociais. Então, eu estou lá no Facebook, aqui no Facebook, quer dizer, no Instagram, Mentoria para Educadores, tem também no Twitter.
E ontem a gente fez um sorteio pelo Instagram, que a Cláudia aqui ganhou um livro, ganhou uma caneca da mentoria. E agora a gente está fazendo caneta também, a gente vai fazer outro sorteio. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão por ter vocês comigo. Obrigada, boa noite.